novo, talvez novo para alguns, não, talvez não seja novo para outros, mas enfim. Vamos tentar falar aqui de forma bem tranquila. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam. Bom, vamos lá. Esse tópico aí, ó, chamado estrutura da matéria, tem a ver com o nosso próximo capítulo do livro, né? Do livro, na verdade, lá da apostila de exercícios. E aí, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho, né? Alguém quer perguntar? Fala. Aqui, a internet fala muito ruim, aí eu tô caindo algumas vezes. Tem problema? Não, vai tentando aí na medida possível, tá gravado aqui, depois qualquer coisa você assiste com mais calma, tá bom? Mas vai tentando aí, vai tentando. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Antes, né, desse assunto, o que a gente estava preocupado? A gente estava preocupado em caracterizar o que era a matéria, as propriedades da matéria, né, as propriedades macroscópicas, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, né, como eu classifico uma matéria, né, como eu classifico mistura de substância pura, né, número de fases, né, separação de misturas. Então eu estava preocupado mais com a parte macroscópica da matéria. Agora não. Agora a gente vai ter que entrar dentro da matéria, ou seja, começar a ver aspectos microscópicos da matéria. Então, para a gente começar essa discussão, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, na história, para falar um pouquinho, né, sobre como se desenrolou, né, as coisas na história até chegar no que eu quero, que seria o átomo, né? Mas antes de a gente chegar no átomo, a gente vai falar de outras coisas que vão dar origem a essas ideias, tá bom? Então a gente vai começar a falar aqui de situações microscópicas da matéria, né? Coisas pequenas da matéria, dentro da matéria, né? Eu não estou preocupado mais com coisas, propriedades externas da matéria. Show! Aqui, olha que interessante, isso aqui é uma foto, na verdade não é uma foto, né? Isso aqui é uma micrografia que a gente chama, né? Tirada por um equipamento chamado microscópio de tunelamento eletrônico, ou microscópio de transmissão eletrônica, né? E o que essa imagem está mostrando para a gente? Essa imagem está mostrando para a gente grafite, na verdade grafite não, diamante, não grafite, diamante. Seria uma fotografia, né? Na verdade não é uma fotografia, é uma imagem gerada, né, do diamante. E aí o diamante é feito de quê? O diamante é feito basicamente não, só de carbono. E o que eu estou vendo aqui, ó, são vários anéis contendo carbono na estrutura. Beleza, então esse seria a estrutura que se repete dentro do diamante. E aí o que eu estou vendo aqui, ó, essa região aqui seria um buraco, né, ó, uma nanofissura em diamante. Então olha só, olha onde a ciência chegou, né? Chegou a enxergar uma estrutura de uma fissura na estrutura molecular do diamante, né? Isso aqui é muito pequeno, ó, a escala aqui é da ordem de 2 nanômetros. Nano. Aqui, ó, é 10 a menos 9 na notação científica, né? 10 a menos 9 metros. É muito pequeno, é muito pequeno. Bom, hoje, então, a gente consegue enxergar algumas coisas do mundo microscópio, né? Como uma fissura, né? E aqui a gente está vendo aqui como se fossem os átomos de carbono, né? Basicamente, uma imagem, né? Mas nem sempre foi assim, né? Na história, os cientistas, né, e os pensadores, né, imaginavam assim, mas de que as coisas são feitas, né? De que a vida é feita? A vida não, de que a matéria é feita, né? De que os corpos são feitos, né? De que o objeto é feito, né? Aqui tem outro, ó. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui é a logo da IBM. A logo da IBM foi escrita com 35 átomos de xenônio. Aqui, ó, IBM.
São átomos depositados numa plaquinha para formar a abreviação da IBM. Né? Os caras já estão conseguindo manipular átomos e fazer o que eles quiserem com átomo. Aqui, ó, tá uma outra imagem, né? Uma imagem também de microscopia. Isso aqui é uma estrutura teórica, né? Que a gente faz aqui escreve, né? De um anel, que a gente chama. Um anel de 6 membros de carbono, tal. E aí, aqui tem exatamente uma imagem feita por um equipamento, né? Mostrando que é possível, já é possível, de certa forma, comprovar a existência de moléculas, né, de átomos e tudo mais. Mas, de novo, isso nem sempre foi tão fácil assim de entender. Né? E nunca, né, não existia equipamentos, né, sempre não houve equipamentos para entender, né, a estrutura atômica e molecular. Certo? Alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Quer colocar? Tá de boa, professor, pode continuar. Só estou falando aqui de termos gerais, né? A gente vai começar realmente a matéria daqui a pouquinho. O assunto daqui a pouquinho. Bom, agora, isso aí. Então, esse pensamento, né, pessoal, esse pensamento de que as coisas eram feitas, né, é uma coisa que remonta ao tempo, né? Dois caras, um chamado Leucipo, outro chamado Demócrito, né? Demócrito aqui discípulo de Leucipo, né? São filósofos gregos. Filósofos gregos. E aqui é pensamento, tá? Não é ciência. Pensamento. Viagem. Os caras viajavam, né? E aí, o que eles imaginavam? Bom, vamos pensar um pouco no que seria essa matéria, né? Então ele faz um experimento hipotético aqui. Qual que seria o experimento hipotético? Na cabeça deles, se eu pego uma matéria, né, uma tábua de madeira, e vou cortando essa tábua, pego essa metade, né? Pego essa metade, corta ela novamente, né? Corta ela novamente, pega metade na metade, corta ela novamente, corto, pega essa metadezinha, e por aí vai. Vai chegar um momento, segundo Leucipo e Demócrito, chega um momento que não é possível mais dividir, né? Chega um momento que a divisão já não é mais possível. Esse momento onde a divisão não é possível, né? Eles chamaram de quê? Átomos, né? E a palavra átomo hoje, né? Esse A que está aqui na frente, ó, A tem o sentido de oposição, né? De se opor. A é aquilo que está na negativa, e tomou é o que se divide. Então, átomo é algo que não se divide. Então, para Leucipo e Demócrito, né, átomo seria a mínima parte da matéria, né, a mínima parte da matéria na qual a gente não consegue mais dividir. Mas isso, de novo, isso é pensamento. Eles não fizeram nenhum experimento para chegar a essa conclusão. Né? Eles pensaram, né? Fizeram um experimento, na verdade, lógico, né? Não um experimento que vai para o laboratório. Então, isso aqui, essa definição de átomo, né, pelos gregos aqui, Demócrito e Leucipo, a gente não considera ainda como ciência, tá? Não é considerado como ciência. Então, não é científico isso. Não é científico, e é só filosófico. É só uma viagem, é só uma tchurazinha que eles fumaram, e, né, foram lá pro alto das montanhas lá, fizeram uma viagem, né, transcendental, e pensaram em Já, né, da tribo de Já, e tomaram um chá de cogumelo, né, enfim, e aí pensaram, então, nessa ideia do átomo, tá bom? Então, isso aqui, a palavra átomo surge inicialmente através desses dois caras. A gente traz até hoje, né, esse nome, né, átomo. De certa forma não, essa palavra já está errada. Né? Por quê? Porque hoje a gente sabe que o átomo se divide. Né? A gente vai chegar lá, mas a gente sabe que o átomo se divide. Né? É possível dividir mais ainda a matéria
quando se chega aqui nessa ideia do Leucipo e Demócrito, tá bom? Alguma pergunta? Posso passar adiante? Pode. Obrigado. Vai dormir não, hein? Bom, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre a evolução atômica, né, a gente vai andar um pouquinho, né, e falar de algumas ideias interessantes. Primeiro, a ideia aqui desse cara chamado George Stahl. Esse cara aqui era um alquimista. O que é um alquimista, professor? O que é um alquimista? Boa pergunta. Um alquimista, a alquimia é uma pseudociência, né? É uma ciência não reconhecida, vamos dizer assim, anterior à química, né? E nessa pseudociência anterior à química, isso aconteceu e se iniciou muito na Idade Média, né? Na Idade Média, era uma pseudociência que envolvia várias coisas. Envolvia química, física, envolvia, por exemplo, esoterismo, envolvia outras coisas, astronomia, astrologia, e nessa pseudociência os caras pensavam sobre tudo, né? Não só sobre química. E uma das ideias deles, né, os objetivos dos alquimistas eram, né, transmutação, né, que é transformar algo, um metal, por exemplo, que não é nobre, em ouro, né? Eles tentaram isso por muitos anos, né? Transformar, por exemplo, chumbo em ouro, né? Chumbo que não tem valor nenhum, em ouro que tem muito valor. E um outro objetivo é o tal do elixir, né, da longa vida. A ideia deles era produzir como se fosse, né, um elixir, um medicamento, algo que pudesse ser ingerido, que prolongasse a vida deles eternamente, né? E a pedra filosofal? E a pedra filosofal tem a ver... A pedra filosofal, na verdade, é todo esse conjunto de coisas que eu falei, desses objetivos deles, né? Do elixir da longa vida, da transmutação, isso que eles chamam de pedra filosofal. Isso está muito no Harry Potter, né? No Harry Potter, que é aquele filme lá, aquele livro e tal. Mas, enfim, a alquimia é uma pseudociência. O que é uma pseudo? É uma falsa ciência não reconhecida, né? Que se desenvolveu no século, né, na Idade Média, e que depois as ideias dos alquimistas foram todas derrubadas por ciência, porque eles não faziam ciência, eles faziam meio que uma pembazinha ali, entendeu? Nada muito científico. Apesar de existir até hoje, né? Existir né, ao redor do mundo os alquimistas, né? Mas não é uma profissão, na verdade é um estilo de vida, né? Vamos dizer assim. E aí esse alquimista aqui, ó, chamado Stahl, que não era químico, não era nada, né? Não era cientista, né? Não tinha nada de ciência, ele estava intrigado com uma coisa que era o seguinte, né? Que havia um grande problema na época que quando você queimava alguma coisa, né, quando havia queima de alguma coisa, né, de um objeto inflamável, essa coisa, né, que era queimada diminuía a sua massa, né, diminuía a massa. Você pesava antes e pesava depois, a massa diminuía, né. E aí o que ele dizia, né? Ele dizia que nesses objetos que são inflamáveis, dentro deles, né, tem um tal de flogisto, esse aqui, ó. Isso é uma viagem, tá, pessoal? É uma viagem, isso não existe mais, né? Tem o tal do flogisto. E quando o objeto é queimado, né? Quando o objeto é queimado, gera cinza, né? E libera esse tal de flogisto. E por liberar esse tal de flogisto, a massa diminui. A massa diminui. Como se fosse mágica, né? Como se fosse um toque de mágica. Lógico, isso não está certo hoje, mas as ideias dele foram aceitas por muitos longos anos, né? Dessa questão do flogisto, né? Que existia, né? Estou falando algo que nem os livros trazem para vocês, tá? Só para contextualizar mesmo. Essa ideia do flogisto, obviamente, foi combatida por um francês, que vocês já ouviram falar, talvez, né? E esse francês não estava muito feliz com essas ideias, ele não acreditava muito nessa teoria do flogisto, né? Esse francês chamava Lavoisier, né? Vocês ouviram falar dele. Lavoisier era um nobre, né, da França, um nobre, inclusive, tinha carta de nobreza, né? Ele era um químico, né, um alquimista, na época a química não existia, né?
muito conceituado, né? Ele construiu balanças, ele era muito meticuloso nos experimentos dele, né? E ele não estava satisfeito com as ideias do flogisto. E ele começou a combater isso, né? E aí, uma das leis, né, que surge, chamada Lei de Lavoisier, né, a partir do século XVIII aqui, né, a volta de 1760, por aí, inicia uma nova ciência, que é a química, né? A partir dele começa a química, efetivamente. Antes dele era a alquimia, depois dele surge a ciência química. O que ele defendia? Ele defendia... Ô, professor. Pode abrir, fala aí. Então pode considerar Lavoisier o primeiro químico? Uhum. Exatamente, o primeiro químico moderno é o próprio Lavoisier, né? Tanto Entendi. Ele escreve um livro, né, com a ajuda da esposa dele, e ele não sacava muito inglês, né, a esposa dele sacava inglês pra caramba. E ele escreve um livro chamado Tratado de Química, que é o primeiro livro de química da história, né? E a mulher dele, a esposa, traduz todo o livro para o inglês e divulga isso para o mundo todo, né? Isso lá em... Tá certo. Cara fera, né? Cara fera. E aí, bom... Beijo. E aí, qual é a lei dele, né? A lei dele está querendo combater essa ideia do flogisto aqui, né? Dessa perda de massa aqui. Como alguma coisa pode perder massa, né? A lei dele fica conhecida como Lei das Conservações das Massas. Lei das Conservações das Massas. O que é a lei da conservação da massa? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho o que seria isso, mas vou mostrar aqui um experimento aqui rapidinho no YouTube. Eu vou tentar só aumentar essa tela, que a tela está muito pequenininha aqui. Só um minutinho. Deixa eu colocar a tela maior aqui. Vocês estão conseguindo visualizar o YouTube aí? A tela do YouTube? Positivo. Obrigado. Positivo e operante. Consegue. Tá bom. Uma música feita para dormir, né? Tudo bem. Muito bem. Esse vídeo aqui, na verdade, eu só coloquei porque era uma aula de laboratório que a gente ia fazer, inclusive, né? E um dos experimentos que a gente ia fazer seria exatamente esse. Mas, enfim, não deu, não vai dar para fazer. Paciência. O que ele fez nesse experimento aqui, né? Ele colocou um comprimido efervescente, né, dentro de um balão de aniversário lá, né? E aí colocou vinagre no recipiente, no Erlenmeyer embaixo, né? E aí ele pesou o conjunto antes e depois ele soltou o comprimido dentro do ácido, ocorreu aquela efervescência, né? Parecido com um sonrisal dentro de um copo com água, né? E aí gerou gás carbônico dentro do balão. E o que ele observa? Ele observou que a massa, né, antes de reagir, ficou igual à massa depois de reagir, né? Obviamente, pessoal, se não tivesse feito se o cara ali não tivesse feito com um balão, se tivesse feito com um recipiente aberto, o que ia acontecer? Pode abrir o microfone aí e falar. Nada. Ia acontecer nada em que sentido? Nada? Porque não ia ter nada para encher. Tá, mas se ele colocasse, vamos lá, se ele colocasse o comprimido dentro do Erlenmeyer, sem estar tampado, a reação ia acontecer? Sim ou não? Sim. Afirmativo.
E aí, o que ia acontecer com a massa? Ia continuar a mesma? Rapaz, agora você me pegou. Não, porque Ia diminuir. ia liberar Claro. o gás. Ia liberar gás, né? Na verdade, no comprimido, eu tenho um componente, né? Vou adiantar aqui, mas só curiosidade, é bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com ácido clorídrico, com ácido acético do vinagre ali, né? Você pode até fazer experimento em casa. Acontece uma efervescência, ou seja, o bicarbonato se decompõe, gera gás carbônico, e aí o gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera, né? Ou seja, o carbono, o oxigênio, né, que estavam, né, no bicarbonato se transformaram em gás que foi eliminado, né, foi liberado para a atmosfera, e aí o que vai acontecer? A massa vai diminuir, né? Bom, isso para a gente hoje é muito óbvio. Deixa eu ver que tem gente querendo entrar aqui. Isso para a gente hoje é muito óbvio, né? Que se você colocar um comprimido lá dentro de um recipiente, né, e pesar esse conjunto antes e pesar depois, eu vou ter variação de massa, né? Ao contrário, se eu faço o experimento como ele fez ali, né, de colocar um balão, a massa não variou. O que foi observado ali foi a conservação das massas. A pessoa, então, quer dizer que quando está aberto não conserva? Não, quando está aberto conserva também. Só que você tem que lembrar que quando forma gás, por exemplo, o gás é liberado para a atmosfera, né? E você teria que, de alguma forma, calcular quanto desse gás saiu. Bom, continuando aqui, Lavoisier faz alguns experimentos, né? E eu vou mostrar aqui alguns deles, né? Para ele provar a ideia, para provar que a massa se conserva durante uma reação. Ele coloca um seguinte experimento assim, ele monta um forno, ele coloca um forno, coloca aqui uma vidraria, ele era muito bom em fazer vidrarias, tá? Uma vidraria que parece um cisne aqui, um bico de um pescoço de um cisne. Dentro desse frasco tem mercúrio de termômetro, né, antigamente, né, agora não tem mais. Colocou mercúrio para aquecer nesse forno, né? E aí, o que ele faz? Ó, esse tubo, o tubo continua, ele faz tipo uma curva aqui, ó, faz uma curva e entra dentro de uma retorta aqui, ó, dentro de uma redoma, né, vamos dizer assim, no qual ali dentro ele deixa aberto, né? E aí ele coloca para aquecer esse forno. Coloca para aquecer esse forno, e aí, ao aquecer o forno, né, ocorre um seguinte fenômeno que ele observa, né? Ele observa, não sei se vocês estão reparando aqui no primeiro desenho, antes, né, o nível do mercúrio líquido que está aqui dentro, ó, dentro do recipiente, dessa cuba, né, que ele chamou de cuba, o nível do recipiente está igual lá dentro, né, da redoma, né? Quando eu olho aqui, o que acontece? Olha, o líquido mercúrio, ele levantou um pouquinho, ele subiu um pouquinho, né? Diferente daqui, né? Alguém tem ideia por que isso aconteceu? Por que dessa diferença, né? Desses dois experimentos, antes e depois, né? Repetindo, ó, ele coloca mercúrio líquido aqui, aquece esse mercúrio, e aí, quando ele aquece o mercúrio, o nível do líquido, tem que deixar claro, né? Esse tubo aqui ó, não está dentro do mercúrio, em contato com esse mercúrio da cuba. Ele está só fazendo uma curva aqui, ó, o tubo, como se fosse um canudinho, fazendo uma curva e entrando dentro da redoma, né? E aí, quando ele observa a queima, né, o nível aqui de dentro do mercúrio sobe, né, desse líquido lá de fora. Alguém tem ideia por que isso está acontecendo? Posso falar? Óbvio, claro. Então, eu acho que seria porque o mercúrio ele se aquece, ele se torna óxido de mercúrio, e quando ele passa por essa vidraria, ele perde a temperatura para o ambiente. E quando ele volta nessa cúpula, ele já está em estado líquido e acaba aumentando a altura do recipiente, do líquido ocupado. Quase isso. Ok. Quase isso. Mas foi muito legal a sua análise, né? Foi muito boa, né? O que acontece, né? Hoje a gente sabe que esse mercúrio, tá escrito aqui, ó, forma óxido de mercúrio, né? Antes tinha mercúrio, agora tem óxido de mercúrio. Por que tem essa palavra óxido aqui, né? Porque dentro desse espaço vazio que havia antes aqui, ó, todo esse espaço vazio, inclusive aqui dentro, né, dessa redoma, tem ar, tem oxigênio, né? E aí quando ocorreu esse aquecimento,
o oxigênio dentro desse espaço vazio, que estava dentro, reagiu e formou óxido de mercúrio. E esse óxido de mercúrio, o que ele fez? Ele capturou o oxigênio dentro desse ambiente, né? E ao capturar o oxigênio, fez como se fosse uma pressão negativa, né? Como se fosse um vácuo aqui, de modo ao volume do líquido subiu, né? Bom, esse experimento, na verdade, foi para mostrar para vocês, e isso Lavoisier quis provar na época, que no nosso ar, existe um gás, e esse gás se chama oxigênio, coisa que eles não sabiam na época, né? Eles chamavam o ar que a gente respira, eles chamavam de ar respirável, mas eu não sabia qual era a composição desse ar, não sabia de que era feito. E com esse experimento, Lavoisier prova a existência do oxigênio no ar. E aí é dado a ele, né, méritos da descoberta do oxigênio do ar. Não só isso, né, ele faz um segundo experimento. Um experimento, que eu vou mostrar no YouTube aqui rapidinho também, mas antes de mostrar, é esse experimento aqui, ó. O que ele faz? É um experimento um pouco mais sofisticado, tá? Um pouco mais complicado. E ele era, como eu disse, muito meticuloso nas medidas. Aqui, ele tem uma fornalha, e nessa fornalha, ele coloca uma barra de ferro. Uma barra de ferro. Então, quando está escrito G, linha G aqui, ó, é uma barra de ferro. E essa barra de ferro está dentro de uma fornalha, como se fosse um tubo, né? E esse tubo, ele pesou antes. Ele pesa esse tubo de ferro, ele mede a massa de ferro. Aqui nesse recipiente, ele coloca água. Ele coloca água e aquece a água para virar vapor. E aí o que vai acontecer? O vapor de água aquecido vai passar por dentro do tubo de ferro, vai passar por dentro, e aí ele vai coletar alguns gases aqui que a gente vai falar depois, tá? E ele mede a massa de barra de ferro novamente. Faz uma nova medida depois da reação, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês entenderem como é que foi feito esse experimento, né? É um trechozinho de um... Opa! É um trecho de um filme, de um documentário, no qual aqui o cara que está falando aqui é o Lavoisier, tá bom? Logicamente o ator, né? Vou voltar aqui, opa. Senhores, é minha grande ambição demonstrar que a natureza é um sistema fechado, que em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria, nem massa, se perde e nem se ganha. Por aqui, por favor. Essa precisa quantidade de água é aquecida para virar vapor. Esse vapor é posto em contato com uma barra de ferro em brasa envolta em carvão. Neste lado, esfriamos o vapor. Mas o que é interessante, coletamos menos água do que quando começamos. Então é claro que perdemos certa quantidade de água. Contudo, também coletamos um gás. E o peso da barra de ferro aumenta. Então, quando combinamos esses dois elementos, o novo peso da barra de ferro e o gás que coletamos, eles são exatamente iguais ao peso da água perdida. Mas é ar atmosférico, senhor Lavoisier. Não, porque eu meço tudo meticulosamente. Eu posso ver que está mais leve do que o ar à nossa volta. E além disso, está mais inflamado. Vá lá. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Então o que ele fez foi pegar o oxigênio para colocá-lo dentro de uma barra de ferro em brasa. Basicamente, só estava fazendo ferrugem, que é ferro oxidado, mas ele estava fazendo a ferrugem muito rapidamente. Sobrou hidrogênio, que chamamos de ar combustível, e ficava flutuando como um gás. Nenhuma massa se perdeu, meramente se transformou. E depois, ele queria transformar tudo de volta em água. Isso é só o começo.
Nos próximos meses, eu espero demonstrar que posso recombinar esse ar combustível com o ar vital e transformar os dois novamente em água. Eu vou recriar exatamente a mesma quantidade de água que foi perdida aqui nesse processo. É minha esperança completar o ciclo: água em gás e em água. E não perder uma gota. Bom, vou só terminar antes aqui, porque o seguinte, com esse experimento, pessoal, vou só traduzir aqui rapidinho o que ele fez, né? Ele pesou a água aqui antes, né? Teve uma massa. Quando chega aqui desse lado, né, ele observa que o vapor de água que chegou, contado, né, pesado com o que tinha antes, não batia, né, a massa. Mas o que acontece? Quando o vapor de água passou por esse tubo, gerou um gás diferente, que é chamado gás de hidrogênio, né? E aí, na verdade, é uma reação química que acontece aqui dentro, né? E aí, o que ele faz lá, né? Ele pega, coleta o hidrogênio, e não sei se vocês viram, né? Ele acende lá um pedacinho de um pavio, né? E coloca no tubo de ensaio, e acontece uma pequena explosão, né? Aquilo ali nada mais é o seguinte, que ele pegou o hidrogênio, que foi gerado, o gás de hidrogênio, ele faz reagir com o oxigênio. Essa reação aqui é muito rápida, né? Porque o gás de hidrogênio é um gás combustível, né? Ele explode com muita facilidade. E aí, na presença de uma faísca elétrica aqui, de uma faísca, nesse caso fogo, né? Gera água de novo. Aí o que ele fez, né? O hidrogênio que estava aqui gerou água. Aí ele fez o seguinte, pegou a água que estava antes e pegou a água que estava depois, a massa dos dois foi igual. Ou seja, o que ele mostra com isso? Ele mostra que, durante uma reação química, a massa dos reagentes, né? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Eu estou falando aqui de uma reação química, não sei se vocês lembram da notação de reação química, né, ou já viram isso antes, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a massa se conserva, né, há uma conservação de massa durante uma reação. Para ser mais específico, para escrever na forma, né, não de fórmula, né, aqui, ó, se eu coloco 3 gramas de grafite para reagir com 8 gramas de oxigênio para reagir, 3 com mais 8, tem que dar 11, né? Se eu coloco 100,5 gramas de mercúrio para reagir com 8 gramas de oxigênio, eu vou formar 108,5 gramas de mercúrio. Ou seja, 105 mais 8 dá 108,5. 100,5 mais 8 dá 108,5. Se eu reajo 7 com mais 8, vai dar 15. Né? Se eu reajo 9 com mais 1, ops, aliás, aqui é o contrário, né? Se eu pego 9 gramas de água e decomponho, aqui está o contrário, ó, decomponho em hidrogênio e oxigênio, aqui vai dar também, soma 9 gramas. Ou seja, a lei de Lavoisier, que é chamada lei de conservação das massas, é uma lei que vocês já ouviram falar, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, numa reação química não pode ter variação de massa. A massa antes tem que ser igual à massa depois. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Tudo em cima, professor. Obrigado. Valeu. Se tiver, pode abrir o microfone aí e me interromper, sem problema nenhum. Ô, professor, Fala, olha só, eu entendo perfeitamente essa lei de conservação das massas, mas esse experimento que ele fez eu não entendi, não. Mas você acha que eu preciso de entender esse experimento específico para eu entender? Não, na verdade é só mesmo entender a ideia dele, né? A ideia dele era tentar derrubar esse conceito aqui do flogisto, né? Não existe flogisto, né? Não existe isso. A madeira não diminui a massa, né? E perde flogisto, perde massa na forma de fogo. Não existe isso, né? O que acontece, na verdade, aqui é quando eu queimo a madeira, né? A madeira é queimada, e aí parte dos carbonos que estão aqui, né? Formando a celulose, né? Da madeira, são queimados e geram gás carbônico. E o gás carbônico é liberado para a atmosfera, né? Por isso que a madeira perde massa, né? Mas se eu considerar a massa que foi perdida, né, com a massa que sobrou,
vai ter que dar igual, vai ter que ser conservada essa massa, né? Tem outro experimento muito interessante, né? Se você, por exemplo, se você pega, vamos supor, uma esponja de bombril, né? E faz aquela brincadeira, não sei se vocês já fizeram, de rodar um bombril à noite. Pô, fica um efeito maravilhoso. Mas não fazer aquilo, né? Mas se você pega uma esponja de bombril, né, e pesa a 10 gramas. Opa! Merda aqui. Peraí. O cara tá fazendo alguma coisa com a minha voz aqui. Se eu pego uma esponja de bombril, né, e faço a pesagem dela, 10 gramas. Aí eu queimo essa esponja de bombril dentro de um recipiente, né, não vou rodar não. Queimar dentro de um recipiente. O que vocês acham que vai acontecer com a massa aqui depois? Vai aumentar ou vai diminuir? Microfone? Se eu queimar o bombril, vai aumentar ou diminuir a massa? Bom, se soltar gás, vai diminuir. Mas se conservar o gás junto, vai continuar igual. Vai continuar igual? Para nossa surpresa, se eu pesar aqui depois, vai dar mais que 10 gramas. Mas que loucura, professor. Como é que isso pode acontecer? Né? Como é que pode aumentar a massa aqui depois do processo? Né? Vamos lá. Uma esponjinha de bombril é feita de ferro. Feita de ferro. Quando eu queimo, né, quando eu coloco uma faísca lá para queimar, esse ferro que está muito pulverizado aqui, ó, né, na forma de fios, ele é queimado na presença do oxigênio. A gente não está considerando nessa reação, né, que a gente não está lembrando. E aí, a queima do ferro com oxigênio vai formar o quê? Bom, vai formar uma outra substância chamada óxido de ferro. E o óxido de ferro não é ferro só mais. É ferro com oxigênio. Fórmula isso aqui, ó. F2O3. Por isso que a massa aumentou. Antes eu só tinha ferro. Agora eu tenho ferro junto com oxigênio, né? Mas se a gente fosse fazer isso lá no século XVII, né? Os caras falam, pô, mas como é que pode acontecer aumento de massa, né? Ninguém sabia explicar muito bem isso. Mas hoje a gente sabe explicar isso, por quê? Porque a gente conhece que existe o oxigênio do ar que está se incorporando ao ferro, né? Então, voltando à sua questão, você não precisa entender... Você não precisa entender, efetivamente, o experimento em si, detalhes do experimento. Você só precisa entender que, a partir dos experimentos de Lavoisier, foi possível concluir que, durante uma reação química, ocorre conservação da massa, né? Tem detalhes aqui que vocês não sabem ainda, né? Porque ocorre uma reação da água, do vapor da água, reage com o ferro que está aqui na barra, né? Essa reação do ferro com a água gera gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio aqui foi coletado por ele, né? E aí ele coleta esse gás hidrogênio e faz uma combustão, que é isso aqui, ó. Queima o hidrogênio para formar água. Aí ele pesa a água que sobrou aqui no recipiente e pesa a água que formou, né? A soma dos dois vai dar exatamente a massa de água que ele colocou inicialmente no recipiente. É isso. O professor Fábio L. Fala, meu garoto. Deixa eu só ver se eu entendi. Então as coisas, elas perdem peso, perde massa quando queima, porque elas libera carbono, gás carbônico? Não, aí você está falando especificamente de uma madeira. Se eu queimar uma madeira, por exemplo, que contém carbono, a queima dela, a massa de uma madeira, por exemplo, de uma folha de papel, né? Você imagina queimar o papel, vai diminuir a massa. Por quê? Porque o carbono se converte em gás carbônico. Mas, no caso do bombril, que também é uma queima, no caso do bombril, que também é uma queima, não deixa de ser, é uma queima, é o contrário, aumenta a massa, né? Então, geralmente, a queima de metais, né? A queima de metais aumenta a massa, e a queima de compostos contendo carbono diminui a massa, se é assim que você quer, lembrar. Então, quando eu queimo o bombril, aumenta a massa? Claro, aumenta a massa. É doido. Sim. Se você tivesse uma balança aí esse balanço de cozinha mesmo, dá para fazer isso. É uma pena. No laboratório tem balança à vontade.
Fala. Mas quando eu queimo o bombril, tipo, quando giro o bombril, ele fica menor. Não, lógico. Olha o que eu tô falando aqui, ó. O experimento. Hum. Você pega 10 gramas de bombril, coloca dentro de uma bacia, por exemplo, né, de um tabuleiro metálico. Né, e não roda, não. Você vai queimar o bombril aqui dentro desse recipiente. E você vai pesar novamente esse bombril que está dentro do recipiente, certo? Você não vai rodar ele, não. Quando você pesar novamente, a massa vai dar maior. Ah, mas eu vou fazer isso. Pode fazer. Um beijo. Obrigado. Valeu. Continuando. Beleza. Aqui um probleminha, olha, interessante para a gente resolver. Relacionado com isso que a gente acabou de falar. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato. E efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Então ele colocou aqui, ó, papel, e colocou papel aqui, ó. Aí o que ele fez? No prato A, que eu acabei de apagar aqui, ele colocou fogo. Esse procedimento foi repetido com uma palha de aço. Aí ele faz o mesmo experimento, acabei de falar com vocês, ó. Faz o mesmo experimento, coloca num prato, palha de aço, prato A e no prato B, coloca palha de aço, e queima aqui a palha de aço. Coloca fogo. Vamos lá. Quando ele coloca fogo aqui, pessoal, no caso do papel, o que vai acontecer? No caso do papel, vai queimar o papel, vai sobrar uma cinza aqui, né? Desse lado. E aí, como a gente acabou de falar, né? O papel é feito de carbono, né? Celulose. A queima do papel vai gerar gás carbônico, que é o CO2. E aí o que vai acontecer? O CO2, como o prato está aberto, né? Não está fechado, não tem nenhuma tampa aqui, ó. O CO2 vai escapar. E ao escapar, o que vai acontecer? Esse prato aqui vai ficar assim, né? Não, aliás, o contrário, né? Desculpa. Opa, fiz merda aqui. Hein? Como esse prato aqui vai ficar mais pesado, né? Como esse lado aqui vai ficar mais pesado e o outro vai ficar mais leve, né? O prato vai fazer assim, ó. Né? Esse aqui, o prato B, vai ficar abaixo do nível, o prato A vai ficar acima do nível. E no caso do bombril? Acabamos de falar, né? O bombril, ao queimar, ele aumenta a massa, né? Se esse cara aqui aumenta a massa, esse lado aqui vai ficar mais pesado, esse aqui vai ficar mais leve. E ao ficar mais pesado, o prato vai fazer assim, ó. Vai fazer tipo uma gangorrinha aqui, né? O prato A vai ficar aqui e o prato B vai ficar lá em cima, né? Aí ele diz assim, ó. Após essa combustão, observa-se que com papel, A e B no mesmo nível, e com palha de aço, A e B no mesmo nível. Tem nem condições disso acontecer, né? Possível. Letra B. No caso do papel, o A vai ficar abaixo do B. Não é isso que está acontecendo, né? É o B abaixo do A. Então vamos ver a alternativa aqui, ó. Aqui está errado, né? Descarto. O A acima do B. A acima do B. Perfeito, concorda. Agora vamos ver a palha de aço. A acima de B. Não, é B acima de A. Está errado. Descarto também. Letra D. A acima de B, ok. A acima de B. E A abaixo de B. A abaixo de B. Então, alternativa certa, letra D. Ok? Alguma pergunta? Sim. No caso da madeira, é liberado o CO2 e ele some, a madeira diminui o peso. Agora, no caso do bombril, quando ele queima, ele não solta nada, a massa dele só fica mais pesada? Só mais pesada. Sim. Não Oxigênio. solta nada, não libera gás nenhum, porque o oxigênio vai ser incorporado no ferro. E aí, antes eu tinha só um átomo, né, que era ferro. Agora eu tenho ferro e oxigênio. Ferro com oxigênio é mais pesado que ferro sozinho, óbvio, né? Mas aí é quando ele aquece, não é? Quando ele aquece, quando ele pega fogo. Isso aí, tá? É uma pena que eu não tenho uma balança aqui para mostrar para vocês, tá? Bora lá, então. Alguma dúvida em relação de lei de Lavoisier? Posso seguir? Vamos falar agora da lei de Proust, que é outra lei. Um pouco mais complicadinha. Bom,
Essa lei, essas duas leis que a gente está trabalhando, pessoal, lei de Lavoisier, ou também chamada lei de conservação das massas, e a lei que eu vou falar agora, que é chamada lei de Proust, os livros descrevem isso como leis ponderais, tá? Leis ponderais. Eu encontrar um livro escrito dessa forma. Leis ponderais. Então, lei da conservação da massa e lei das proporções fixas são chamadas leis ponderais. Bom, e aí eu vou fazer aqui uma reação química, né? Eu vou colocar hidrogênio para reagir com oxigênio e a reação dos dois forma água, né? H2O. Isso, obviamente, precisa de uma faíscazinha para acontecer, né? Não acontece naturalmente, né? E a reação dos dois forma água. Aí eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar numa situação número 1, experimento número 1, eu vou colocar 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, né? No experimento 2, eu vou colocar só 4 gramas de hidrogênio e a gente vai fazer uma discussão aqui sobre isso também. No experimento 3, eu vou colocar nada de hidrogênio por enquanto e 48 gramas de oxigênio, tá bom? Vamos lá. No primeiro experimento, obviamente eu vou considerar aqui que todos os 2 gramas de hidrogênio vão reagir completamente com os 16 gramas de oxigênio. Eu pergunto a vocês, quantos gramas de água aqui X vão ser formados? Serão formados? Fala para mim. 2. 2 gramas de água? Tá certo isso? 18, não? 18, né? Eu tenho que conservar a massa. A massa antes tem que ser igual a massa depois, né? Ó. Professor. Desse lado aqui a gente chama de reagentes. Esse lado aqui a gente chama de produtos. Fala, pode falar. Dá para fazer mais água com menos hidrogênio? Sim, dá para fazer mais água com menos hidrogênio, sem problema nenhum. Tá. Aqui eu tô considerando o seguinte, é porque a gente não viu ainda, mas o hidrogênio é um átomo muito leve e o oxigênio é um átomo mais pesado. Eu estou falando aqui agora em gramas, estou falando em quantidade de átomos, tá? Isso tem uma grande diferença, né? Mas por enquanto considera que todos os 2 gramas de hidrogênio estão reagindo com todos os 16 gramas. Pela lei de conservação das massas, 2 mais 16 tem que dar 18. Né? O X aqui vale 18. Estou fazendo a conservação das massas aqui, lei de Lavoisier, estou aplicando, né? Agora eu vou fazer um segundo experimento. Vou jogar tudo aqui fora e vou fazer um novo experimento. Agora eu vou colocar 4 gramas de hidrogênio. Quando eu coloco 4 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de quantos gramas de oxigênio? Alguém sabe? 32. 32 gramas. Para quem não entendeu isso, ó, o que eu fiz aqui, ó? Como eu multipliquei um fator de 2 aqui, ó, o fator aqui é 2, eu tenho que multiplicar aqui por um fator de 2 também, né? Ó, 2 para 4, 16 para 32, né? Usando a lei de Lavoisier, na verdade eu nem preciso usar, se eu multiplicar pelo mesmo fator aqui, ó, que é 2 vezes, vai dar 18 vezes 2, que vai dar 36 gramas. 36 gramas é exatamente 4 mais 32. Né? Se eu faço um terceiro experimento, agora colocando 48 gramas de oxigênio, quantos gramas de hidrogênio eu vou precisar? 12. 12? Todo mundo concorda com isso? Eu acho que é 6, não? Eu não entendi não, professor. Você entendeu qual a parte anterior, é isso? Isso. Tá. Olha só, vou voltar aqui para pagar para explicar ao nosso garoto aí. Pagar. Olha só. Eu tinha colocado no primeiro experimento 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio e produzi 18 gramas de água, segundo a lei de Lavoisier. Agora eu vou fazer um novo experimento dobrando a quantidade de hidrogênio. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, de 2 para 4, eu também preciso dobrar a quantidade de oxigênio para manter uma proporção. 16, para manter a proporção, ó, 2 para 4, dobrei. O dobro de 16 vale quantos? Vale 16 vezes 2 dá 32. Né? Se eu dobrar a quantidade de água, 18 vezes 2 dá
36 gramas. Isso quem observou essas proporções aqui, né, experimentalmente quem observou isso foi Proust, né? Ou seja, existe uma relação fixa, né, entre os reagentes da minha reação. Certo? Entendeu agora aí? Entendi. Continua. Tá. Agora é o seguinte, eu vou fazer um outro experimento, chamei experimento número 3, eu vou colocar 48 gramas de oxigênio, né? Se eu obedecer a mesma relação inicial aqui, ó, a mesma proporção, né? Quantos gramas de hidrogênio eu vou precisar para reagir com... Só fazer uma regrinha de 3. É isso. É 6 mesmo. É 6. Isso. Aí, molecão, um beijo. A lei de Proust nada mais é que fazer a regra de 3, tá? Porque a regra de 3 é um cálculo que tem a ver com proporção, né? Se eu uso 3 ovos para fazer um bolo, para fazer 2 bolos, eu preciso de 6 ovos. É isso, a proporção, né? 3 ovos para fazer um gol? Bolo. Ah. Fazer um gol é complicado, né? Vamos lá. Eu faço uma regra de 3. Que regra de 3? Olha, 4 gramas reage com 32 gramas, 48 gramas vai reagir com X, né? X é o que eu estou querendo saber aqui, ó. X vai ficar assim, ó, 48 vezes 4 dividido por X, 32. Então, X vai dar igual a 6 gramas. Então, apago aqui, ó. Apago meu X, coloco 6 gramas. Ok? Fiz uma regra de 3. 6 gramas mais 48, 6 mais 48 vai dar aqui 54 gramas. Poderia ter encontrado os 54 gramas por regrinha de 3, mas foi muito mais fácil encontrar os 50 gramas usando a lei de Lavoisier. Tudo bem aí? Tudo perfeito? Show de bola. Tá. Então é o seguinte, ó. Se você faz aqui, ó, por que essa lei chamada lei das... Pergunta? Por que essa lei é chamada lei das proporções fixas? Se eu dividir aqui, ó, o experimento 1 pelo experimento 2, fazer uma divisão. 2 dividido por 4 dá quantos? Desculpa a bagunça aqui. 0,5. 0,5. 16 dividido por 32 dá quantos? 0,5. Perfeito. E 18 por 36 dá 0,5. Ou seja, durante a reação química, existe uma relação fixa entre os reagentes de duas reações químicas. Se eu faço isso dividindo a 2 pela 3, por exemplo, eu vou obter uma relação que também é fixa. Isso vai se manter, né? Essa relação fixa vai se manter, tá bom? Tudo bem aí? Posso continuar? Esse assunto aqui, chamado Lei das Proporções Fixas, vai ser base para o nosso segundo ano. A gente vai usar isso no segundo ano, chamado cálculo estequiométrico. A gente vai usar muito a Lei das Proporções Fixas, tá bom? Cálculo estequiométrico. Nada mais é fazer uma regra. Estequiometria é fácil, professor. Isso, estequiometria, exatamente. Uma coisa interessante aqui, pessoal, que eu não posso deixar de falar, né? Se eu colocar 2 gramas de hidrogênio para reagir com 16, e depois, para obedecer à proporção, colocar 4, eu tenho que obrigatoriamente colocar 32. Se eu colocar, para reagir, ao invés de 32, colocar 36 gramas, o que vai acontecer? Alguém sabe? Vai ficar desproporcional. Vai ficar desproporcional. Das duas, uma. Ou eu aumento a quantidade de hidrogênio para manter a proporção, ou se eu mantiver a proporção, vai reagir os 32 que precisa para reagir, e dos 36 que eu vou colocar, vão sobrar quantos? Vou ter uma sobra de 4 gramas, não é isso? Vai ter um excesso de 4 gramas. Então essa sobra aqui vai ficar sem reagir, tá? Por quê? Porque eu preciso obedecer a proporção, né? De novo, dos 36 que eu colocar, somente 32 vão reagir e 4 gramas de sobra, né? Para somar ali 32 mais 4 é 36, 4 gramas irão sobrar, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo aí.
A gente vai precisar muito disso no segundo ano, inclusive, né? Então, tudo que a gente está fazendo agora no primeiro ano vai ser um preparativo para o segundo. Então, não adianta nada fazer essa aula online aí se vocês não estão prestando atenção. Ano que vem vai ser complicado. Beleza. É a mesma coisa, é um outro experimento, mas é obedecendo a lei de Proust. Vamos lá, um problema aqui, ó. Se 32 gramas de enxofre reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo anidrido sulfuroso, vamos lá, ó. Enxofre mais oxigênio, vou escrever na forma de texto mesmo, produzindo produto é anidrido sulfuroso, que ele chamou ali, anidrido sulfuroso. Não vou colocar fórmula não, porque vocês não sabem fórmula ainda. Então ele diz assim, ó, se eu coloco para reagir 32 gramas de enxofre com 8 gramas de oxigênio, então, se eu colocar 8 gramas de enxofre, quantos gramas de oxigênio eu vou precisar e quantos gramas de anidrido sulfuroso eu vou formar? Y. Né? Ele até colocou a fórmula aqui do anidrido sulfuroso. Y. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Bom, alguns caminhos, né? Usar... Professor? Diga. Aqui no oxigênio ali em cima, é 8 mesmo ou é 32? Ah, desculpa, 32. Ei, que doideira, hein? Ô, Fabielle, caraca. Tomei um chá de cogumelo. Desculpa. Ó, 32 gramas. Perfeito. Vamos lá. Se 32 gramas de enxofre reage com 32 gramas de oxigênio, quantos gramas de anidrido sulfuroso vai formar? 64. Beleza, tá rapidão aí. 64. Se eu colocar 8 gramas de enxofre, quantos gramas de oxigênio eu vou precisar e quantos gramas de anidrido vai formar? Vou fazer uma regrinha de 3, não é isso? Vou fazer uma regrinha de 3 aqui usando os dados que ele deu, né? Ó, se 32 gramas reage com 32 gramas, 8 gramas vai reagir com quantos? Fazendo regra de 3, né? Nem preciso fazer uma regra de 3. Nem preciso fazer uma regra de 3 para isso, né? Porque se 32 está para 32, 8 está para 8, né? E é 8. Usando a lei de Lavoisier agora, 8 mais 8 vai dar 16. Então, precisa 16. 8 gramas e 16, alternativa, letra E. Show? Facílimo, né? Facílimo. Beleza. Vamos continuar aqui? Deixa eu ver qual o tempo que a gente tem. Vamos andar mais um pouquinho, porque eu tenho outros objetivos aqui. A gente pode fazer esse problema. Vamos lá, que é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais elaborado. Dá tempo ainda. Adiantamos bastante aqui. Vamos ver o problema aqui, né? O que diz o problema? O problema lá da uma faculdade de São Paulo, chamada da Unesp, diz assim, ó, 2 amostras de carbono puro, de massas 1 grama e 9 gramas, foram completamente queimadas ao ar. Então, a situação aqui é o seguinte, carbono está sendo queimado ao ar, ou seja, está reagindo com oxigênio. Certo? E aí, foram completamente queimadas ao ar. O único produto formado nos 2 casos foi o dióxido de carbono gasoso. Vou escrever. Dióxido de carbono. Sendo que no experimento 1 ele usou 1 grama, no experimento 2 ele usou 9 gramas. Experimento 1, então, usou 1 grama. Experimento 2 ele usou 9 gramas. 1, 2. Beleza. O dióxido de carbono foi totalmente recolhido e as massas obtidas foram 3,66, no primeiro caso, e no segundo caso foi 32,94. 32,94 gramas. Demonstre que nos 2 casos a lei de Proust é obedecida. Então vamos lá. O que a gente pode pensar aqui? Me ajuda aí. Tem 1 grama de carbono. Esse 1 grama de carbono está reagindo com oxigênio
e essa reação do carbono com oxigênio, o oxigênio se combinando com carbono para formar dióxido de carbono, né? CO2. No primeiro experimento, ele usou 1 grama de carbono, produziu 3,66. No segundo, ele usou 9, produziu 32,94. A pergunta que eu faço aqui, quantos gramas de oxigênio foram necessários aqui para reagir com esse 1 grama de carbono? 2,66. Então, combinaram direitinho. 2,66 gramas, né? Se eu fizer aqui uma proporção, né? Vamos lá, será que isso vai ser obedecido, né? Se 1 grama reage com 2,66, 9 gramas vai precisar de quantos? Vou chamar de X aqui. Será que isso vai ser obedecido, né? Então, vamos lá. 1 grama reage com 2,66, 9 gramas, X. X vai ser igual, aí tem que usar a calculadora, que o número é quebrado, né? 9 vezes 2,66, dividido por 1, né? Que vai dar esse número, 23,94. 23,94. Então, aqui seria 23,94. 23,94 mais 9 dá 32,94? Sim, dá. Tá verdadeiro. Então, eu fiz os cálculos aqui, né, de modo que obedeci à lei de Lavoisier. Agora é a pergunta dele, vamos lá, né? Vamos ver o que ele quer perguntar. Demonstre que nos 2 casos a lei de Proust é obedecida. Como é que eu demonstro que a lei de Proust é obedecida? Eu demonstro fazendo aquela divisão que eu falei para vocês. Dividir um pelo outro. 1 dividido por 9 é igual a 2,66 dividido por 23,94, que é igual a 3,66 dividido por 32,94. Vamos ver aí, ó. 1 dividido por 9 é igual a 2,66 por 23,94, que é igual a 3,66 dividido por 32,94. Será que isso dá o mesmo número? Tudo igual? 1 dividido por 9 é 0,1. 2,66 dividido por 23,94 é a mesma coisa. Então, se eu fizer isso para todo mundo, isso vai dar 0,11, assim por diante. Ou seja, a lei de Proust é obedecida. É obedecida. Tá? Beleza. Uma pergunta aí? Nenhuma? A letra B eu não vou fazer, não. Vou deixar para lá. Talvez deixe para vocês depois fazerem uma... Então, a gente ia pegar os 2 valores, o de cima e de baixo, dividir e os valores baixos. Se os valores aqui, ó... os valores anteriores, né? Isso. Se os valores das proporções forem iguais, a lei de Proust está sendo obedecida. Tá? É isso aí. Hein? Deu um bug aqui. Não sei porquê, mas apagou. Deu um bug. Vamos continuar. Bom, a gente está entrando agora, pessoal. Agora sim a gente vai entrar na atomística. Né? Por quê? Porque Dalton foi o primeiro cientista inglês chamado John Dalton. Ele lá em 1807, o que ele faz? Né? Ele se baseia nas leis ponderais. Ou seja, ele não faz nenhum experimento, não. Ele, na verdade, ele compreende as leis ponderais. De novo, quais são as leis ponderais? A lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, e a lei de Proust, que é das proporções, né, fixas. E aí ele se apodera dessas 2 leis para descrever cientificamente, pela primeira vez, a forma científica, primeira vez que ele usa ciência para descrever o que seria um átomo. Né? Lembrando que os gregos só pensaram, só filosofaram. Agora não, agora eu vou colocar ciência nessa história. Então, nesse caso, Dalton usa as leis ponderais para bolar o que seria o átomo para ele.
né? O que ele imagina? Bom, ele imagina na lei de Proust o seguinte: se existe uma proporção entre na reação química, né, se os átomos estão se combinando, seguindo uma proporção, né, o que ele pensa? Ele pensa que o átomo realmente não pode ser quebrado. O átomo, ele durante uma reação química, eu posso até aumentar a massa, né, aumentando a massa, mas proporcionalmente a quantidade de átomos vai ser igual, né? Ou seja, a lei de Proust deu subsídio para ele dizer como seria um átomo. Então ele descreve algumas ideias. Primeira ideia, ó, cada elemento, primeira ideia aqui, ó, cada elemento é composto de partes extremamente pequenas, chamadas átomos. Nenhuma novidade até aí. Isso aqui os gregos também falaram, né? Nenhuma novidade. Segundo, todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Os átomos de diferentes elementos são diferentes e têm diferentes propriedades. Também diferentes massas. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o hidrogênio tem uma massa que é diferente da massa do oxigênio, tem tamanhos diferentes. 3. Os átomos de um elemento não se convertem em diferentes tipos de átomos. Está usando a lei de Lavoisier. Os átomos de elementos de um elemento não se convertem em outros átomos por meio de reações químicas. Eles só são transformados. Ó, os átomos não são criados nem destruídos nas reações químicas. Só realmente durante uma reação química, segundo Dalton, e isso é verdade, só uma recombinação de átomos, né? Os átomos se recombinam para formar coisas diferentes, né? Ô, doutor Fabielli, rapidinho. Lavoisier é o que prega que as coisas não perdem massa, né? Isso. Durante a reação química não há variação na massa. Ah, tá. É isso, né? Ele está dizendo aqui, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ó, pode até acontecer uma reação química, os átomos vão se combinar, tudo bem, mas eles não podem, um elemento não pode se transformar em outro. Ou seja, hidrogênio não pode se transformar em oxigênio numa reação química, o que é óbvio para a gente hoje, né? Ele usou aqui o que? A lei de Lavoisier. E 4. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento químico se combinam. Um determinado composto tem sempre o mesmo número relativo dos mesmos tipos de átomos. Aqui ele usou a lei de Proust. Ou seja, durante uma reação química, a reação acontece de forma a se combinar, os átomos se combinarem, mas se eu faço várias reações mudando as massas, as proporções se mantêm, né? Com isso, né, com essas ideias de experimentos que ele não fez, na verdade ele se apoderou de experimentos que eram feitos, né, que eram realizados, ele formula o que seria o primeiro modelo atômico. O que é um modelo, né, pessoal? Modelo é algo que a gente não consegue ver. Átomo é uma coisa que a gente, até o momento, não consegue ver, né? No momento aqui da ciência, aqui, 1807. Você não vê o átomo. Como você não vê o átomo, você imagina isso, faz analogia com alguma coisa, né? Você faz um modelo, né? Qual é o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton é o famoso modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar. Bilhar é um jogo que a gente conhece aqui no Espírito Santo como sinuca. Bola de sinuca, né? Para Dalton, né, átomo é uma esfera rígida e indivisível. Esfera rígida e indivisível. A vermelho no vermelho ficou complicado. É uma esfera rígida e indivisível, né? Ou seja, para ele o átomo é uma bolinha, é uma pequena bolinha, rígida e indivisível. Você não pode dividir o átomo, né? De certa forma, não há muita progresso, né? Vamos dizer assim, no que os gregos falaram, né? O que os gregos falavam? Ó, se eu pegar uma matéria, eu divido essa matéria várias vezes, vai chegar um momento que eu não consigo dividir mais. Quando eu chego nesse momento que eu não consigo dividir mais, eu chamo isso de átomo, né? Dalton falou isso com outras palavras, né?
Aliás, falou isso usando ciência, né, pela primeira vez, que antes era filosofia, era pensamento, né? Esfera rígida, indivisível. Alguma pergunta aí em relação ao modelo de Dalton? Tranquilo, professor. Tá bom. Esse modelo é um modelo, inclusive, que a gente usa muito em sala de aula para explicar, por exemplo, moléculas no espaço, né? A gente usa muito átomo como se fosse uma bolinha, né? Mas na verdade não é. A gente vai ver que isso não é verdade, tá bom? Aqui a lei de Proust novamente, ó. Agora a lei de Proust sendo explicada na forma de átomos, né? Aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, carbono reagindo com oxigênio. Na verdade, o oxigênio do ar, né, é O2, e 2 átomos de oxigênio, formando aqui o CO2. Então, a quantidade de átomos antes, ó, de oxigênio é 2, e depois também é 2. A quantidade de carbono antes é 1, né? O número de átomos é 1, o número de átomos depois também continua sendo 1. Em termos de massa, 3 gramas com mais 8 dá 11, né? Agora, se eu faço um segundo experimento, né, usando duas bolinhas, né, de carbono, aqui nesse caso, eu preciso do dobro de oxigênio, né? Aqui o dobro. Antes, né, era só uma molécula, agora são 2 moléculas, né? Então, se eu dobrar, ó, de 3 para 6, eu dobro também de 8 para 16, e eu dobro de 11 para 22. Eu formo 2 moléculas de CO2, né, na forma atômica. Está obedecido a lei de Lavoisier e está obedecido a lei de Proust, né? Nesse caso. Vamos lá, vamos fazer aqui um exercício, então. Usando esse modelo de Dalton, né, de bolinhas, né? Se uma amostra contém 100 moléculas de gás hidrogênio, para que haja reação química, quantas moléculas de oxigênio são necessárias e quantas moléculas de água são produzidas? Então, vamos lá. Vou pensar aqui, né? Ó. Isso aqui é o hidrogênio, é o H2. Isso aqui é o oxigênio, ou seja, O2. E aqui, o que está sendo formado? Está sendo formado 2 moléculas de água. 2 de água, H2O. Né? Então são 50 moléculas de oxigênio? Porque é H2O, né? H2O. O seguinte, ele está falando o seguinte, ó, se eu reagir hidrogênio com oxigênio, eu formo água, né? Formo água. Então ele diz assim, ó, se uma amostra contém 100 moléculas de hidrogênio, quantas moléculas X de oxigênio eu preciso e quantas moléculas de água serão formadas? Vou chamar de Y, né? Alguém tem alguma ideia aí? Você falou já, né? Precisa de 2 de hidrogênio para formar uma água, né? E uma de oxigênio. Então são 50 de oxigênio. 50 de oxigênio. E quanto de água eu vou formar? Acho que é 50 também. 50 também? Vamos ver se isso está certo? Bom, a quantidade de átomos antes tem que ser igual a quantidade de átomos depois, né? Olha, 100 moléculas de hidrogênio, ó, 100 moléculas de hidrogênio dá quantos átomos de hidrogênio? 1, 2, 3, 4. 100 moléculas, né, vai dar, no total aqui, né, de moléculas desculpa, 100 moléculas de hidrogênio, cada molécula de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, né? Isso vai dar, no total, 200 átomos de hidrogênio. 200 átomos de hidrogênio. E aqui vai ter quantos átomos de oxigênio? Você falou 50? 50 vezes 2, né? Aqui, ó, 2 aqui embaixo, vai dar 100 átomos. Isso estou falando antes da reação. Vamos ver depois da reação? Bom, depois da reação eu tenho, forma 2 moléculas, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 50, 4 vezes 50 vai dar 200 átomos de hidrogênio. Perfeito, bateu antes com depois. E o oxigênio? 2 vezes o 1 que está aqui de oxigênio vai dar 2, vezes 50 vai dar 100 átomos de oxigênio. Também está batendo com o que estava antes. Ou seja, se eu usar 100 moléculas de água, eu preciso de 50 de oxigênio e vai formar 50 moléculas de água. Perfeitamente como você disse aí. Tá? Beleza. Estamos avançando aqui
no nosso assunto, né? Os elementos químicos, né, pessoal? A gente vai falar de tabela periódica ainda, né, mais à frente, detalhes, mas os elementos químicos, eles são dotados de símbolos, né? Dotados de símbolos. Alguns símbolos a gente já conhece no nosso dia a dia, né? Por exemplo, alumínio é a L, né? Quais são os mais óbvios, né? Carbono, aqui é C, né? Cálcio, né? Não é tão óbvio assim. Por quê? Bom, porque carbono é C. E cálcio começa com C também, né? Então, como o carbono foi descoberto antes, a gente tem que colocar uma segunda letrinha. Essa segunda letrinha necessariamente tem que ser minúscula, né? Então, C, nunca CA maiúsculo, né? Isso aqui não pode. É CA, para diferenciar do carbono, né? E por aí vai. Bromo, BR, né? Por que é BR? Porque existe um elemento que tem o B já, que é o boro, né? Que é o boro. Então, para diferenciar o boro do bromo, você coloca um Rzinho, né? O ferro é Fe. Mas por que é Fe e não F? Porque já existe um elemento flúor, que foi descoberto antes. Está aqui o flúor, ó. O símbolo é F, né? O cloro, mesma coisa, ó. Carbono não, C, né? Mas como tem o carbono, eu coloco um L para diferenciar. Sempre a segunda letra de um símbolo, né, é minúscula. Alguns outros elementos não são tão óbvios assim, não é tão óbvio assim a nomenclatura. Por quê? Porque muitos vêm do latim. Por exemplo, ouro, né? Aqui o ouro, ó, é AU, e não O, por exemplo, OU, né? Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o ouro, né, a palavra ouro vem do latim, que significa aureum. Aureum. E aureum, né, eles pegaram aqui do latim esse AU aqui, ó. O nitrogênio eu esqueci do latim, não lembro todos. Mas potássio é quiatrium. Quiatrium. Por isso esse K aqui na frente. A prata... Fósforo, professor. O fósforo? Cadê o fósforo? Ele é com P. É com P, ó. Que pH tem som de F. Isso. Muita gente confunde o fósforo aqui, coloca F, né? No lugar do flúor. Fósforo é P. Por quê? Porque no latim é fósforos. E fósforos é pH, né? Que escreve fósforos. E aí você usa o P aqui da inicial, né? Também do latim. A prata é AG. Por que AG? Porque a prata vem de argentum. Argentum. E argentum aqui só lembrar da Argentina, né? A Argentina tem um rio lá que passa, chamado Rio da Prata. Né? Por isso que tem o nome da Argentina, né? É Argentina, porque vem de argentum, né? Do latim. Sódio é Na, né? Que vem do latim também, que é natrium. Natrium. Mas não preciso lembrar isso, eu só estou querendo dizer o seguinte, que alguns símbolos dos elementos químicos que estão contidos na tabela periódica não são tão óbvios de serem deduzidos, né? Mas com o tempo, né, pessoal, com o tempo, vocês vão decorando, vamos dizer assim, de tanto trabalhar com os elementos, vocês vão decorando os principais elementos. Pergunta, qual é o elemento químico, qual é a letra do alfabeto que não aparece na tabela periódica? Alguém sabe? W. W tem, ó. Tá aqui no meio, ó. Y. W tá aqui, ó. W é o tungstênio. Y tá aqui, ó. É o ítrio. É o J. É o J. É o J, é isso mesmo, é o J. O J. F. Já falou, é o J. Não, tinha falado primeiro, hein? Aí eu tinha escutado o J em algum lugar aí. É o J, realmente não aparece, tá? Mas aí com o tempo, pessoal, vocês vão lembrando... O J não aparecer tem a ver com latim? Não sei. Só... Não sei por quê. J. Já falou, caramba. Não sei por que o J não aparece. É só uma curiosidade mesmo. Não sei se o J não é uma letra... Não, J é uma letra que aparece... Peraí, J é uma letra que aparece no inglês? Sim, né? Sim, o J evoluiu do I, antes eles usavam. Ou é o contrário? Não me lembro qual é a origem da letra. Mas assim, o J... Eu acho que é o J. Tá, já falou. Tchau. Vamos lá, continuando. Até agora, pessoal, a gente está baseado aqui no modelo atômico de Dalton, né? Vamos continuar nosso bate-papo. Vamos diferenciar agora uma coisa que gerou confusão atrás, que é a substância simples e composta, né? A mistura pode ser homogênea ou heterogênea?
Uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Uma substância pode ser simples ou composta. Qual a diferença das duas coisas, né? Substâncias simples, pessoal, são substâncias que contêm só um tipo de elemento químico, só um elemento químico. E substância composta é aquela que contém mais de um elemento químico. Vou dar exemplo. Água. A água, né? A molécula de água, estou falando aqui de mistura e substância pura mais, estou falando da molécula, né? A molécula água contém aqui o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Portanto, contém mais de um elemento, né? São os elementos diferentes. A gente disse que a água é uma substância composta. Já o H2, por exemplo, ou O2 também, são o quê? São substâncias, são moléculas que contêm só um tipo de átomo, que é o oxigênio, só contém um tipo de átomo, que é o hidrogênio. Essas que contêm só um tipo de átomo são chamadas de substâncias simples, né? É possível obter uma substância pura de uma mistura. É possível. Você tem uma mistura de água e sal, por exemplo, e você quer separar água de sal. Você faz um processo de separação, que a gente já viu, né? Uma destilação, por exemplo. É possível, através de uma substância composta agora, fazendo uma analogia, uma substância composta, você gerar substâncias simples? Sim, é possível, né? Através de substância composta, a gente obtém substâncias simples. Está aqui um exemplo que vocês podem fazer em casa, inclusive, né? Um experimento. Você pega aqui uma pilha, uma bateria, né? Liga 2 terminais de uma pilha. Não precisa de fazer isso tudo que está sendo feito aqui, ó, bonitinho aqui, desse jeito. Mas você pode colocar lá 2 fios dentro de uma solução aquosa com água e sal, por exemplo, né? E aí você vai ver bolhas se formando, né? A eletricidade aqui, ó, a eletricidade gerada pela bateria vai decompor. Decompor quem? Decompor a água. Ó, decompor, composto, substância composta, tudo tem a ver, ó. Água, que é uma substância composta, na presença de eletricidade, né, ocorre a quebra da molécula, formando H2 mais O2, né? Hidrogênio mais oxigênio, que são gases. Pode falar. Oi. Esse é o processo de eletrólise? Eletrólise, exatamente. Isso é uma eletrólise. Perfeito. A gente vai ver isso lá no 3º ano, tá? Eletrólise. Você pega a água, aplica a eletricidade é suficiente. Você pode fazer de novo, pode fazer isso em casa, usar uma bateria, uma pilha, pega 2 fios aí, né? Desencapa a pontinha. Professor. Desencapa a pontinha e você vai ver os gases formando. Fala. Esse gás hidrogênio, ele é tóxico, não? Não é tóxico. Esse gás hidrogênio, na verdade, ele é inflamável. Ele pega fogo. Lá igual o Lavoisier fez lá no vídeo que ele mostrou, né? Ele pega fogo, ele é inflamável. Mas a quantidade de hidrogênio que você vai gerar aí é muito pequenininha, né? Até você pode pegar um isqueiro, tampar esse tubo, né? Do jeito que está fazendo aqui, ó. Tampar o tubo, depois retirar e tampar ele. Pegar um isqueiro e ir na boca do tubo de ensaio e acender. Você vai ver uma pequena explosão, né? Você vai ver só um barulhinho, né? Uma pequena explosão. Quanto mais acumular hidrogênio, melhor. Bom, a pergunta que não quer calar aqui, né? Que ninguém perguntou ainda. Por que aqui, ó, tá mais, contém mais ar, vamos dizer assim, do que aqui, ó? Alguém sabe me dizer? Porque um lado é positivo, outro negativo? Não. Tem a ver com a reação química. Ó, vamos à lei de Lavoisier aqui, ó. Presta atenção. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho antes da reação? 2. Quantos átomos eu tenho depois? 2 também. Ok, está obedecido, está conservando. Quantos átomos de oxigênio eu tenho antes? Ó, aqui está omitido, ó, tem 1. E do lado de lá tem quantos? Tem 2. Então tem 1 desse lado, 2 desse. Não tá certo isso. A gente disse que a reação está desbalanceada. A gente vai trabalhar com isso daqui a pouquinho, né? Mas como é que eu faço para corrigir isso? Ah, professor, você faz o seguinte.
Você vai ali, ó, paga aquele 1 que você escreveu e coloca um 2. Tá certo eu fazer isso? Será? O que vocês acham? Não, aí virou outro elemento, não? Vira outra substância. Vira isso aí, desculpa. Isso. O elemento é hidrogênio e oxigênio. É bom te beleza. Gera um outro composto. Eu não posso fazer isso. Daqui, na verdade, é peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Eu não posso corrigir a reação fazendo isso. Eu posso fazer assim, ó. Se eu multiplicar aqui por 2, ó. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Eu coloco um 2 aqui na frente, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Ok? Hidrogênio fica certo. E o oxigênio? 2 vezes 1 dá 2. Desse lado, 2. E o que eu estou observando aqui? A gente vai voltar a falar de balanceamento, fica tranquilo. Eu estou observando que a água, quando ela sofre a eletrólise, ela produz 2 vezes mais hidrogênio do que o oxigênio. Então, se eu perguntasse aqui, aonde que está sendo formado o hidrogênio aqui nesses 2 frascos, né? Tá da esquerda. Será? Se o hidrogênio está forma em maior quantidade? Aqui, ó. Ah, não, tá certo. É porque ele vai acumulando na parte de cima, né? Isso. E vai empurrando a água para baixo. Forma de gás, entendi. Isso. Aqui tem hidrogênio, ó. E aqui tem oxigênio, tá bom? Porque hidrogênio se forma 2 vezes mais do que o oxigênio. Beleza? Então, eu consigo diferenciar uma substância simples de uma substância composta. Então, vamos lá. Eu perguntasse a vocês assim, ó. Isso aqui, ó, é uma substância simples ou uma substância composta? Composta. Né? Contém aqui hidrogênio, contém enxofre, contém oxigênio. Tem mais de um elemento aqui? Ácido sulfúrico, né? Perfeito, ácido sulfúrico. Né? Esse é o ácido sulfúrico. Isso aqui, ó, é uma substância simples ou composta? Simples. Simples. Isso. Como é que é o nome disso? Alguém sabe? Ozônio. Ozônio. Muito bem, ozônio. Porra, estou estudando bem. Ozônio. Por exemplo, o ferro de uma barra de ferro, né? A gente representa assim, ó. É uma substância simples ou composta? Simples. Isso é ferro. Simples, né? Uma substância simples. O ferro metálico, ele é simples. Isso. Todos os metais, né, na fase metálica, vamos dizer assim, são substâncias simples, tá bom? Cloreto de sódio, por exemplo, NaCl, composto, né? Na e Cl. Então, aqui, ó, tem exemplo de substância simples, substância composta, né? Aqui, ó, hidrogênio simples, oxigênio simples, gás carbônico já é composta, etanol aqui da gasolina, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, composto, cloreto de sódio, já falei, composto, né? Consigo diferenciar simples de composto só olhando a fórmula da substância, né? Vamos lá. Com relação às substâncias O2, H2, água, Pb. Alguém sabe o nome disso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Paládio, não? É paládio? Não. Não. Pegadinha, é chumbo. Aí, ó. Pegadinha, é chumbo, por quê? Vem do latim, plumbium, tá? Chumbo, é metal. CO2, que é o gás carbônico, O3, que é o ozônio, aqui está o óxido de cálcio, né? Que é o cal, o oxigênio com cálcio, e aqui está o S8, né? Que é o enxofre. Aí ele fala assim, ó, todas as substâncias são simples, pessoal? Mentira. Mentira, eu tenho composto aqui, ó. Composto, e aqui, composto. Os outros aqui são simples, né? Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Mentira. Mentira. Todas as substâncias são simples? Não, tem composto aqui, ó. Né? Somente CO2, Cal e S8 são substâncias compostas. Esqueceu da água, né? Mentira. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e enxofre são simples, alternativa, letra E. Ganhou um ponto. Beleza, obrigado. O número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representados nos sistemas respectivamente. Vamos lá. O número de elementos primeiro.
elementos. Quantos elementos diferentes eu tenho aqui? Ele colocou na forma de cor aí, espero que vocês estejam vendo. Né? 4. Ó, vou colocar esse aqui, professor. De elemento 1, elemento 1, elemento 1, são iguais, ó. Elemento 1, elemento 1. Elemento 2, elemento 2, elemento 2, 2, 2, que é o cinza mais escuro. Elemento 3, não tem mais amarelo. Elemento 4, que é o verde. Então, 4 elementos diferentes. Já cortamos isso, isso, isso. Beleza? Quantos átomos eu tenho no total? 12. Letra 2, A, marcou, 3, regaçou 4, e ganhou um pontinho. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dosada! O granito consiste em 4 minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Magnetita aqui em pequena quantidade. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é um elemento, uma substância simples, uma substância composta, é um composto iônico ou é uma mistura? Substância composta. O granito é formado de 4 componentes que ele está escrevendo ali. Ó. Feldspato, na verdade é óxido de alumínio, mica, eu não lembro qual é, quartzo, que é óxido de silício, e magnetita, que é o óxido de ferro. Beleza. Olha só, já está dizendo, o granito contém vários compostos, né? Se contém vários compostos, ele não é uma substância composta. Na verdade, ele é formado por vários componentes, né? Vários componentes. E vários componentes, a gente viu lá atrás, na sala de aula ainda, né? O granito é uma mistura, que é uma pegadinha, tá? Eu coloquei essa questão no meio aqui de substância pura e substância composta e simples para confundir vocês. O granito é uma mistura de vários compostos, vários componentes. Vamos diferenciar... Vou ter que sair aqui com quem ligou, mas eu vou sair só para ajeitar a sua voz, que ficou meio baixo, aí já estou voltando já. Tá bom, beleza. Eu estou terminando também, não vou demorar muito não. Vamos diferenciar aqui transformação física de uma transformação química, pessoal. Por exemplo, eu faço a fusão do gelo. O gelo derrete. Isso é transformação química ou é física? Física. Física. Por que é física? Porque ele altera o estado dele, a transformação química, ela altera, por exemplo, os elementos, a quantidade de elementos, ou a formação deles. Perfeito. Então, obrigado, pessoa, também te amo. O seu cara, hein, bicho? Quando eu pego a água que está no estado sólido e faço uma fusão da água, né, derreto a água, o que eu simplesmente faço? Transformo a água no estado líquido. A molécula continua a mesma. Não mudou a molécula. Se não muda a molécula, isso é uma transformação física, né? Agora, se eu pegar um bombril e queimar esse bombril, né, já não vai ser a mesma coisa. Por quê? Antes era ferro, agora vai ser óxido de ferro. Se eu pegar a água e fazer algo diferente, que a gente fez agora ali atrás, e passar eletricidade, se eu passar eletricidade, chama de eletrólise, né, como foi falado já. Eletrólise é lise, né? Lise é quebra, né? Elétron é quebra usando eletricidade. Se eu pegar a água e quebrar ela, vai formar hidrogênio e oxigênio, né? Então, ou seja, já não é mais a molécula original, já são moléculas diferentes. Isso é uma transformação química. Então, resumo, se há uma mudança, né, da molécula original, é uma transformação química. Se não há uma mudança, é uma transformação física. Então, a gente consegue diferenciar uma transformação de outra, né? Então, aqui, ó, água continua sendo água. Aqui não. A água se transformou em moléculas diferentes. Transformação química. Sobre os fenômenos, a queima de fogo de artifício, a água entrando em ebulição, o escurecimento de um objeto de cobre, a efervescência de um comprimido em água. São fenômenos químicos. Vamos lá. Dá pra gente eliminar aqui, né? A água entrando em ebulição, a água fervendo. A água fervendo, ocorre mudança na molécula de água? Não, ela só mudou de estado físico.
Isso aqui é físico, né? Ele quer saber químico. Então eu já sei que isso aqui é físico. Acho que é a letra C. Aqui já não pode entrar. Tudo que tiver 2 já não entra. Então, vamos ver aqui, ó. Corto, corto, corto. Sobrou o quê? C e E. Vamos lá. Continuando. A queima de fogo de artifício, o que vocês acham? Químico. Químico? Com certeza. Ô, professor, oxidação é fenômeno químico ou físico? Oxidação. É químico, lógico. Então é letra C, professor, letra C. Se eu tenho uma moedinha de cobre, né? Uma moedinha de cobre aí de 5 centavos, e deixo ela ao ar, né? O que acontece com ela? Ela fica meio escura, né? Isso aí mesmo. Isso aqui, por quê? Porque o oxigênio reage e escurece, né? Forma ali uma película, né? De óxido, né? Então, o escurecimento, né? De um objeto de cobre aqui também é químico. A efervescência de um comprimido em água. Químico. A gente está entre essas duas, né? É químico, com certeza. É químico. Letra C. Você pega o sorrisal, que é bicarbonato, por exemplo, coloca lá no copo com água, o que faz? Gera CO2, gás carbônico, as bolinhas que sobem. Não é a mesma molécula original. Não é químico também. Letra C. Tá bem? Vamos lá, continuando. Vamos lá. O último tópico aqui, que é o balanceamento de reações. Que é onde eu queria chegar hoje. A gente termina a aula. O que é balanceamento de equação, pessoal? O que é balancear uma reação química? Balancear uma reação química é obedecer à lei de Lavoisier. E a gente vai precisar muito de balanceamento de equações em vários momentos da nossa química, do primeiro, segundo, terceiro anos. O que é balancear, então? Bom, a quantidade de átomos antes tem que ser igual a átomos antes, tem que ser igual à quantidade de átomos depois. Quando eu falo antes e depois, antes, né, a gente chama uma reação química de reagentes, depois uma reação química a gente chama de produtos. Isso é dividido por uma setinha, né? Reagente indo para produto. Essa é a notação química, né, de uma reação. Então aqui ele está mostrando, ó, o metano, que é o CH4, ó, um carbono, 4 hidrogênios, reagindo com o oxigênio, O2, na verdade, 2 moléculas de oxigênio, ó, 2 moléculas que estão separadinhas aqui, né? Produzindo CO2, ó, CO2, carbono, oxigênio, oxigênio, e 2 moléculas de água, hidrogênio, 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 e no meio oxigênio. Vamos ver se essa relação está balanceada como está escrito? Ó, quantidade de hidrogênios antes, né? Ó, hidrogênio antes, está dando quantos? 1, 2, 3, 4 no CH4. Hidrogênio depois. 1, 2, 3, 4. Oxigênio antes. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Oxigênio depois. 1, 2, 3, 4. Carbono antes. Carbono. 1. Carbono depois. Também 1. Ou seja, a reação está balanceada em termos de estequiometria, que a gente chama. Né? O número de átomos está igual antes e depois da reação. Alguma pergunta aí? Posso continuar? Pode. Tá. O balanceamento de equação, pessoal, ela é uma ferramenta usada para a gente fazer, né, esse equilíbrio de átomos que existe antes e depois da reação. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu tenho uma reação no qual eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar NH3, né? Esse índice que fica embaixo aqui, né, pessoal, esse índice embaixo do número aqui, esse doisinho, a gente chama de atomicidade. Né? Isso não pode, a gente não pode mudar isso aqui nunca, né? Aqui, ó, nunca pode mudar isso. Vamos lá. Eu preciso balancear essa equação, né? Começar a balancear. O que eu estou vendo aqui como está escrito, né? Da maneira que está escrita, eu tenho 2 átomos de nitrogênio antes da reação e depois da reação eu tenho só 1. Eu tenho só 1. Só tenho um N só. O 1 que está subentendido aqui, né?
multiplicado por ele dá 1. Tá, então tá bom, professor. Coloca um 2 aí, ó. Coloca um 2. Quando eu coloco 2 aqui, ó, quando eu coloco 2, né, aqui em cima tem uma balancinha ó, mostrando o nitrogênio antes e nitrogênios depois. Aqui eu tenho hidrogênios antes e hidrogênios depois. Né? Vejam que ficou desbalanceado. Se eu colocar um aqui, ó, o que vai acontecer? Né? Quantos nitrogênios eu tenho antes e depois? Eu tenho, ó, 1 vezes 2, que dá 2, ó, 2 nitrogênios, e depois eu tenho 2, ó, 2 nitrogênios também. Ok. Em termos de nitrogênio está balanceado, mas em termos de hidrogênio não está. Né? A balança aqui tem nada de hidrogênio, tem 0 ainda, e do lado de lá eu tenho 2 vezes 3, que dá 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Então vamos lá, vou colocar um aqui, ó. Quando eu coloco 1 vezes 2 dá 2. Então tem 2 antes, continuo tendo 6 depois. Tem que corrigir isso. Se eu colocar mais, ó, eu tenho 4 agora e 6. Se eu colocar mais, ok, está balanceado. 2 vezes 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 2 vezes 2, 2 nitrogênios, antes e depois igual, hidrogênio. 3 vezes 2, que dá 6. 2 vezes 3, que também dá 6. Ou seja, a minha equação está balanceada. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Professor, esse daí eu não entendi muito bem, não. Vou pegar um outro exemplo agora que eu vou escrever para ficar mais fácil. Vou inserir slide branco. Vamos supor, então, para ficar mais claro para você aqui, ó, vamos supor que eu tenha a seguinte reação química. Ó. Eu tenho ferro reagindo com oxigênio para formar e forma, eu estou já dando a reação, Fe2O3. Eu preciso balancear a reação de modo que a quantidade de átomos antes da reação fique igual à quantidade de átomos depois da reação. Então, antes, como é que está aqui? Ó? Antes eu tenho 1 átomo de ferro e depois eu tenho quantos? 2 átomos de ferro. Compreende isso? Você entende isso? Consegue enxergar? Sim. Consegui. Beleza. Antes eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui ó, 2 vezes o oxigênio, depois eu tenho 3. A combinação dele, do ferro com oxigênio, né, forma esse óxido. Então, o que a gente está observando? A quantidade de átomos antes e depois não está batendo, né? Não está batendo. Eu tenho que corrigir isso. E como é que eu vou corrigir isso? Como eu falei com vocês antes. Ah, professor, coloca um 2 debaixo do ferro, que aí você consegue corrigir lá, ó. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso alterar a substância. Eu tenho que balancear colocando números aqui na frente, ó. Números na frente da substância. Certo? E aqui, se eu não me engano, quando você bota, vamos supor, coloca o 2 na frente do Fe, vai alterar o do O também, não vai? Claro, a gente vai ter que corrigir isso. Por exemplo, ó, vamos lá, vamos começar então o balanceamento. O balanceamento a gente usa muito tentativa e erro. Chute, a gente vai chutando até conseguir, né? Com uma estratégia, obviamente. Então, olha só, ferro, 2, ferro, 1 só. O que eu faço? Se eu tenho 2 desse lado e só tenho 1 desse lado, o que eu faço? Coloco um 2, ó. Dessa maneira, eu corrigi ferro, mas eu não corrigi o oxigênio ainda. Né? Vamos ver o oxigênio quanto que está, né? Oxigênio 2 antes e depois. Tenho 3. E agora, como é que eu faço para corrigir, para balancear a quantidade de oxigênio antes e depois? Alguém tem alguma ideia? A mínima ideia, doutor Castelã. Para balancear os oxigênios? Isso. Só adicionar mais oxigênio, não? Sim, como que eu faço isso? Por meio de reação química. Não, eu estou querendo balancear essa equação especificamente. Essa aqui, não posso... Se você adicionar um número atrás dele, vai multiplicar, né? Aonde? Aqui na frente? Vamos supor, você colocou um 2 atrás do ferro. Aí vai ser 2 vezes 1, não é? Claro, 2 vezes 1. 2 vezes 1. O 1 está subentendido aqui. Essas substâncias nunca vem escrito 1, né? Está subentendido, né? Tem um 1zinho aqui, ó. 2 vezes 1. E vai dar 2. Balanceei. Eu quero saber que número que eu vou colocar aqui na frente, ó. Essa é a pergunta mais óbvia.
Que número que eu vou colocar aqui na frente para corrigir a quantidade de oxigênio antes de... Fala. Pode falar. Pode falar. Coloca um 3 na frente do oxigênio da primeira. E um 3. E na outra coloca um 2. Tá cortando a sua fala, tá cortando. Digita no chat, cria, a gente fala. 3. Tá bom. Deixa ela escrever no chat lá, eu vou esperar para ver qual é. Ela falou que coloca o 3 na frente do oxigênio. 3 na frente do oxigênio. Tá. Posso fazer. Beleza, é uma alternativa. Vamos lá. Coloco 3 aqui na frente. Quando eu coloco 3 na frente... Professor... Pode falar. É só colocar o 4 no ferro e botar 2 no ferro lá. Legal, não, entendi agora. Entendi o que você quis dizer. Microfone. Grande Luísa Bazetti. Aí o seguinte, se eu coloco um 3 aqui, ó, fica 3 vezes 2, 3 vezes 2, que dá 6. 6. Para dar 6 do outro lado do oxigênio, eu tenho que colocar aqui, ó, o número 2. Não é isso? Porque 2 vezes 3 também é 6. Só que o que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso, eu desbalanceei o ferro agora. Porque o ferro estava 2 aqui, ó, agora tem quantos? 2 vezes 2 que dá 4. Né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar esse 2, apagar e colocar aqui 4. Está balanceada a minha reação. Ou seja, antes tenho 4 ferros e 6 oxigênios. E depois, 4 ferros e 6 oxigênios. Minha reação está balanceada. Alternativamente, pessoal, não tem problema nenhum em fazer isso. Eu posso dividir tudo por 2. Escrever assim, ó, como eu tinha começado a balancear. Se eu dividir tudo por 2, ficaria assim, ó. 2 Fe, estou dividindo esses números que estão na frente por 2. Mais 3 dividido por 2, vai ficar 3 meios de O2, dando 2 dividido por 2, que dá 1 Fe2O3. É a mesma coisa, tá? Isso aqui são proporcionais. A pessoa pode colocar número fracionado numa reação? Pode, sem problema nenhum. Né? Lembrando que 3 sobre 2 é 1,5, né? Ó, 2 vezes 1,5 dá 3. 2 vezes 1,5 dá 3. E depois tem quantos? 3. Tá balanceado. 2 ferros. O professor. Fala. Aí você colocou 1,5 oxigênio, mas existe meio átomo? Não existe, lógico que não. É uma coisa que a gente não viu ainda, vocês vão ver, é o seguinte, é a palavra mol, né? A palavra mol aceita número quebrado, tá? Número quebrado. O que é mais importante para vocês, né, e esse númerozinho que está na frente aqui, ó, são chamados de número de mols, tá? Números de mols. O que é mais importante para vocês é obedecer à proporção. Não importa qual é o fator que você multiplica ou divide, o que importa é que você está obedecendo à proporção. Logicamente, como você bem lembrou, não existe meio átomo, não existe meia molécula, né? Mas a gente está fazendo o mais importante, que é obedecer à proporção da reação, tá? Não tem problema nenhum. Entendi. Beleza. Eu vou encerrar aqui por hoje, né? Na verdade, essa questão de balanceamento aqui, eu vou precisar retomar na próxima aula. A gente vai fazer exemplos um pouco mais complicados, vamos dizer assim, né? Eu coloquei aqui um exemplo muito fácil, né? Considerado fácil para fazer um balanceamento, e na próxima aula a gente faz alguns exemplos um pouco mais complicados para balanceamento. Feito isso, a gente vai entrar mais a fundo em outros modelos atômicos, tá? Por hoje eu acho que tá bom. Lembrando que na semana que vem não é aula, né? Semana que vem vai ser só avaliação, né? Só avaliação. No final da aula aqui, né, daqui uns minutos, eu vou colocar uma nova lista de exercício sobre a aula de hoje, que vocês vão me entregar só daqui a 7 dias. Ô, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre os exercícios dessa semana. Quantos pontos que eles vão valer? Só um minutinho. Minha câmera não está funcionando, não? Não estava, né? Agora. Opa.
Essa pontuação, ela tá no... Essa pontuação, ela tá no que você me perguntou, e ela tá no AVA, né? Você vir aqui no AVA. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem. Esses exercícios estão aqui no plano de atividades. Se você clicar aqui no Excel, você vai ver a pontuação. De cabeça eu não lembro porque eu tenho 5 turmas, né? Deixa eu abrir aqui. Vale 1,5 ponto. Aliás, não é de vocês. Deixa eu ver aqui. Abrir certo? Isso. Na verdade, vale 1 ponto, ó. Vale 1 ponto exercício e meio ponto de participação, de atitudinal. Tá? Ah, tá. Obrigado. 1 ponto. 1 ponto. E a atividade, a prova, vai contar as coisas que nós vimos hoje? Ou só das aulas anteriores? Na avaliação de semana que vem é só das aulas anteriores, tá? Só das aulas anteriores. Só mesmo a lista de exercícios que eu vou fazer hoje que vai contemplar esse assunto novo, tá? Só a lista de exercícios. Entendi, professor, valeu. Ô, professor, eu não entendi um negócio. Aí, em semana que vem, ao invés de ser aula, vai ser o tempo que a gente vai ter para fazer a prova, é isso? Isso aí. Vai ser o tempo. Beleza, valeu. Pode ser que seja um pouco mais do tempo da nossa aula, né? Que a gente está usando aqui 2 horas, mais ou menos. Eu vou usar talvez um pouquinho mais, dependendo do tamanho da prova. Entendi, valeu. Mais alguma pergunta? Parei de apresentar aqui. Vou parar de gravar. Como que está sendo o seu dia, Fabielli? Meu dia? Pô, meu dia está sendo ótimo, cara. Daqui a pouco eu vou fazer churrasco. Vou já acender a churrasqueira aqui embaixo. Tem uma churrasqueira aqui na e a pipa? Botar pipa no alto, não? Cara, não é época de vento, né? É mais agosto, né, que é época de vento. Então agora não dá para soltar pipa, não.